Oi gente, eu sou o Mike, eu sou artista digital. E bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito luz e sombra nos meus desenhos, tá? Isso aqui não é exatamente um tutorial, porque eu ainda tô aprendendo arte digital. Então assim, eu não sou um master, blaster, professor pra dar dicas pra vocês. Eu vou mostrar como eu tenho feito e como tá sendo esse processo. Eu tô curtindo bastante, eu tô aprendendo muito. Então eu vou compartilhar com vocês a minha forma de fazer isso. E se você gostar, você pode testar aí nos seus desenhos também. Lembrando que o aplicativo que eu tô usando é o Infinity Painter e já tem um vídeo tutorial de 1 hora aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui na descrição caso você tenha interesse. Bom, gente, então é o seguinte, a gente vai começar aqui com a nossa arte já colorida, tá? Eu fiz esse processo antes porque o objetivo desse vídeo era mostrar mesmo como eu faço pra preencher as minhas ilustrações com luz e sombra, então eu já deixei tudo aqui pronto a parte da pintura. E a minha ideia inicial era fazer meio que uma releitura da versão da Pequena Sereia, só que mais inspirado na versão do filme, porque, né, tava sofrendo muito hate na internet, porque as pessoas não aguentam ver pequenas mudanças progressistas que elas já metem o pau. Então, era a ideia inicial. Só que eu acabei preferindo outras cores ali na hora que eu tava fazendo o personagem. A cauda, por exemplo, não ficou absolutamente nada a ver com a Pequena Sereia, então eu resolvi fazer ali o meu tritão mesmo e é isso. Bom, primeiro que eu preciso dizer é que vocês precisam confiar no processo, porque eu vou começar a preencher aqui com as minhas sombras e no começo vai parecer um pouco estranho, mas depois vocês vão entender um pouco melhor o que eu tô fazendo. Então assim, eu vou tentar explicar como é que eu preencho as minhas ilustrações com sombra e com iluminação. E aí, se vocês quiserem tentar depois fazer nas ilustrações de vocês, ver se tá certo, se vocês se adaptam com esse estilo, aí vocês depois deixam aqui nos comentários se vocês gostaram da ideia ou não. Bom, primeiro que eu faço várias camadas de luz e de sombra. Então, eu vou separar as camadas aqui de uma forma que eu acho que vai ficar um pouco mais organizada para vocês entenderem. Primeiro, eu preencho com bastante sombra. Por quê? Eu tenho uma noção de que se a luz está vindo de um lugar, a sombra vai ser projetada no outro. Então, aqui a gente tem a luz do sol, que está vindo de cima, e uma luz que está vindo ali de baixo também, porque o sol está refletindo na água, então está vindo uma luz de cima e de baixo. Mas eu vou primeiro focar na luz que está vindo de cima. Então, nesse primeiro momento, eu vou preenchendo aqui com um pouco mais de sombra, que no caso é a sombra que vai ser causada ali pela luz do sol. Então, eu fui preenchendo ali as partes onde eu entendo que tá vindo um pouco de luz aqui, então tá projetando sombra nesse espaço. Então, eu vou preenchendo com muita informação de sombra, que depois eu vou acabar diminuindo essa sombra na opacidade da minha camada. A questão da opacidade para mim é assim todo o segredo, porque você pode preencher uma área bem grande com sombra, que depois se você diminuir bem na opacidade, vai ficar uma sombra muito suave e vai combinar com o desenho. Se você faz uma sombra assim muito forte, com uma cor muito forte e bem marcada ali, eu acho que não fica tão legal assim. Eu prefiro fazer um sombreamento sólido. Então vocês vão ver, por exemplo, que eu deixo do jeito que está aqui, eu diminuo só a opacidade. Eu não gosto de ir usando o Blender ou ferramentas para deixar essa sombra um pouco mais esfumaçada. Mas isso é uma coisa de gosto pessoal. Você pode tentar fazer isso que eu estou explicando para vocês, só que no seu estilo um pouco mais esfumaçado. Eu prefiro que a sombra fique bem marcada ali, eu gosto de uma coisa um pouco mais cartunesca mesmo, então eu vou preenchendo de uma forma para ficar mais sólida. Mas, de novo, eu vou preenchendo com sombra em bastante espaço. E aí depois que eu preencho nesse espaço maior, eu diminuo bastante a opacidade e aí eu percebo que fica uma sombra mais interessante. Pelo menos eu acho que fica bem mais interessante dessa forma. Então eu fiz ali a minha sombra no personagem, também tentei fazer uma sombra na cauda dele, só que tava ficando um pouco clara demais. Por quê? Como eu já tinha feito uma sombra e tinha diminuído bem a opacidade dela, eu quis usar dessa forma aqui. E aí quando eu fui tentar usar a mesma camada, não estava atingindo o tom certo que eu queria. Então eu abri uma nova camada e comecei a preencher de novo com um tom mais escuro ali nas pedras e na cauda também depois, para depois sim diminuir um pouco a opacidade e chegar no tom que eu queria. Então, é por isso que tem tantas camadas aqui no Infinity Painter, inclusive fiquei até com medo do meu Infinity Painter fechar e explodir e eu não conseguir terminar meu desenho, mas por algum motivo, por algum milagre de Deus, ele não fechou dessa vez e eu consegui terminar ali a minha ilustração tranquilo. Mas eu fui fazendo dessa forma, de ir preenchendo com a sombra mais sólida, ocupando um espaço bem grande ali, que no primeiro momento não parece que vai combinar muito bem com a ilustração, e aí depois eu diminuo bem a opacidade. Eu faço esse processo mais de uma vez, então eu preencho um espaço grande, depois eu preencho um outro espaço também um pouco menor, que vocês vão ver daqui a pouco,
com uma outra camada, uma camada nova de Multiply. Eu não sei se eu comentei aqui com vocês, mas sempre que eu faço desenho no Infinity Painter, eu uso a camada de Multiply para poder fazer a sombra e uso a camada no modo tela para poder fazer a iluminação. Eu acho que é o que combina mais com o meu estilo de desenho. Mas o maior segredo mesmo para mim é sempre usar a opacidade ao meu favor. Então eu faço ali a sombra, se eu acho que está muito forte, eu sempre dou uma baixada na opacidade. Mas geralmente fica um pouco forte mesmo, porque eu particularmente costumo usar a mesma cor para fazer a sombra, que é a cor base. Então, por exemplo, eu tenho ali o verde, eu seleciono esse verde na camada no modo multiply. Então, automaticamente esse verde vai ficar um pouco mais escuro. Tem pessoas que preferem colocar a cor da sombra, uma cor um pouco mais escura já, mas eu acho que escurece demais. Então, eu particularmente prefiro escolher a mesma cor ali a cor base para poder fazer a sombra, só que com a camada no modo Multiply ou no modo Tela para poder fazer a luz e a sombra. Bom, você também pode usar a sombra criando uma nova camada em cima da camada da cor e emoldurando ela na camada de baixo. O que isso significa? Significa que a camada de cima só vai preencher onde a camada de baixo também já está preenchida. Então, assim, não corre o risco de você fazer ali a sua sombra e acabar saindo para fora da sua line art, tá? Bom, outra coisa que eu estou fazendo aqui na minha ilustração é isso que eu falei de ir acrescentando mais detalhes numa nova camada de Multiply, que também é sombra, para fazer ali meio que uma borda onde já está preenchido a sombra. Então eu vou fazendo isso para poder acrescentar mais detalhe e de novo eu depois venho e diminuo a opacidade dessa borda que eu faço na sombra para poder ficar com um aspecto um pouco mais interessante. De novo, isso que eu estou fazendo, gente, é uma forma que eu estou achando interessante, até mesmo de começar a entender mais luz e sombra. Não estou dizendo que essa é a forma correta, que está anatomicamente correta, que está dentro ali dos conceitos básicos de desenho. Eu estou falando que é o que eu estou fazendo, estou gostando do resultado e que isso está me ajudando a entender um pouco mais, a preencher mesmo as minhas ilustrações com luz e sombra de um jeito que tem me agradado e etc. Então, depois que eu fiz essa parte com a sombra, eu venho fazendo a mesma coisa com a luz. Então, eu escolho a camada ali no modo tela, escolho a mesma cor base que já estava ali no personagem, na ilustração, e vou preenchendo. Então, fica com essa cor, um marrom, só que bem claro, quase um... Deixa eu ver que tom é esse, não sei, um bege. Então, vai ficar nessa cor. Mas, obviamente, depois eu vou diminuir muito a opacidade dessa iluminação, porque eu prefiro ter esse efeito de várias camadas com preenchimento de luz e de sombra, porque para mim fica mais bonito o desenho. Dessa forma aqui tá muito forte, então eu vou diminuir bem a opacidade, mas depois que eu crio essa camada de iluminação, eu crio mais uma camada, e aí nessa camada eu vou fazendo alguns detalhes mais fininhos de luz, porque aí eu acho que acrescenta alguns detalhes interessantes. Uma outra coisa é que no rosto eu não faço detalhes de sombra e de luz muito grandes, mesmo que eu saiba que, dependendo do ângulo ali, vai bater uma luz e uma sombra um pouco maior, eu não faço porque eu acho que no rosto, se você fizer detalhes muito grandes de luz e sombra, você acaba tirando um pouco da atenção do rosto do personagem, mas isso é gosto meu, não tô falando que é pra vocês fazerem isso, nem que é o correto. Tô dizendo que eu não faço luz e sombra com um tamanho muito grande no rosto, porque pra mim acaba roubando a atenção do desenho. Eu prefiro deixar o rosto mais limpo, porque pra mim fica com um aspecto um pouco mais interessante. Mais uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho achado legal também, é fazer vários pontinhos bem pequenos de iluminação no rosto, porque tem dado um charme diferente nos meus desenhos. Então, eu tô gostando de fazer isso. Eu não faço sombra forte, sombra mesmo eu só faço ali na parte do cabelo, para poder dar um pouco de volume, mas a iluminação no rosto eu faço com alguns pontinhos. Daí no cabelo, eu fui ali colocando alguns filetezinhos de iluminação de luz, inclusive eu fiz mais de um, então ali tem a cor base, tem a sombra, tem um sombreado bem leve com um airbrush, que inclusive eu vou deixar aqui nos comentários o nome dos brushes que eu usei nesse desenho. E tem também uma pontinha que eu fiz ali meio que uma californiana. E fui fazendo ali alguns filetinhos de luz no cabelo porque eu achei que o efeito ia ficar mais legal. Eu também acrescentei no meu desenho ali no rosto do personagem um pouquinho de blush, vamos dizer assim, para deixar com um aspecto mais saudável. E no fim, eu também usei um brush de iluminação, que tem aqui no Infinity Painter mesmo, para poder dar esse brilho no peito
Eu fiz mesmo só um pontinho ali no peito e um pouquinho de efeito na cauda do personagem, porque eu tava achando que esse rosa puro tava muito pobrinho, então eu acabei usando esse brush de iluminação. E também usei mais um brush que tá ali na parte de iluminação do Infinity Painter, que é um brush de areia. Então ele meio que simula esse efeito de purpurina, de brilho, então eu coloquei um pouco disso na cauda também, porque eu achei que ficou um efeito mais legal do que só aquele brilhinho ali por cima. Depois disso, eu fui acrescentando a iluminação na pedra, porque eu já tinha feito ali o efeito da luz, que eu achei que tinha ficado bem legal. Então eu comecei a fazer a mesma coisa, preenchendo com um espaço um pouquinho maior com a iluminação, que aqui já ficou um pouco mais claro do que a iluminação que eu fiz no personagem, mas também o efeito não era ficar algo tão demarcado, porque é para chamar atenção para o personagem, não é para chamar tanta atenção para essa pedra. Então fui colocando essa iluminação ali na graminha que tinha na pedra, no caranguejo, nos detalhes que tinha ali. E eu achei que ficou assim um resultado bem legal, dando esses detalhezinhos, esses filetezinhos bem finos de iluminação, em vez de fazer uma iluminação bem marcada nesses detalhes, até porque o objetivo não era chamar atenção para eles, mas de qualquer forma eu achei legal. Uma coisa que eu tenho achado interessante é a escolha de cores do seu desenho para poder você depois fazer a sombra. Porque, por exemplo, no olho do personagem, eu precisava fazer uma iluminação bem clarinha, então eu não usei o branco puro para poder fazer ali a parte do olho dele, eu usei um pouquinho cinza, eu desci só um pouquinho, porque se eu usasse o branco puro ia ficar difícil. Então é a mesma coisa com o preto. Se você pretende fazer algum desenho que você vai usar o preto e você vai colocar alguma sombra naquele preto, saiba que você não pode usar o último tom de preto, o preto mais escuro que tiver, porque depois quando você for fazer a sombra do seu desenho, simplesmente a sombra não vai existir, porque o tom que você usou para fazer a cor no seu desenho já é o último tom. Então lembre-se disso, se você for fazer algum tipo de sombra num detalhe escuro, já escolhe o preto um pouco mais voltado para o cinza, senão você não vai conseguir fazer o seu efeito de sombreado. Depois que eu fiz tudo isso na minha ilustração, eu acrescentei ali uma onda no fundo do personagem, que era pra dar aquele efeito daquela foto da Ariel em cima da pedra, sabe? Quando bate uma onda e tal, então era essa a minha intenção. Então eu criei uma camada com esses dois tons de azul, e depois dupliquei essa camada para utilizar como no modo tela, que é para dar esse efeito de luminosidade. Daí depois eu voltei com o brush novamente de iluminação, deixei a opacidade do brush bem pequena e passei ali para dar um efeito de reflexo mesmo, sabe? Da iluminação que está batendo na água e está subindo pro personagem, então eu usei esse efeito para dar um toquezinho delicado ali, e depois eu dei umas batidinhas com a borracha no rosto dele, que é para não acabar com a iluminação aparecendo muito. Eu queria que os detalhes do rosto, os pontinhos que eu fiz com a iluminação, se destacassem bem ali no desenho. Por fim, eu também coloquei um pouquinho de detalhe no piercing do personagem, um detalhe de iluminação no piercing que ele tem no mamilo, porque eu sempre acho legal fazer isso nos meus desenhos. Inclusive, eu tô agora com o meu perfil no Twitter desenhando artes NSFW, pra quem não sabe, são artes mais 18, então se você quiser depois dar uma olhadinha no meu Twitter 18+, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, mas só se você for maior de idade. Se você for menor, por favor, não vá nesse meu perfil, obrigada. E esse foi o resultado final do meu desenho, eu curti bastante. Se vocês gostaram também, deixa aqui nos comentários e lembra de ir lá no meu Instagram curtir a ilustração, porque eu já postei. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, etc. E se você quiser me apoiar nas outras redes sociais, vai estar tudo linkado aqui na descrição. Então é só me seguir lá. Eu vejo vocês no próximo vídeo e fui!